Olá pessoal, meu nome é Ana Carolina, eu tenho formação em Engenharia Florestal, vou estar com vocês no curso técnico em Floresta, nesse semestre especificamente na disciplina de Educação Ambiental. Vamos iniciar a nossa primeira videoaula. Vocês poderão acompanhar o conteúdo dessa aula utilizando a apostila de Educação Ambiental que foi disponibilizada como material de apoio na plataforma digital. Nessa videoaula, nós estudaremos algumas definições de educação ambiental e os principais marcos históricos na evolução do estudo e da luta pelo meio ambiente e da educação ambiental. No decorrer da história da humanidade, não são poucas as demonstrações de apreço, admiração e respeito à natureza. Porém, é a partir da década de 1950 que as consequências do progresso desordenado e dos avanços tecnológicos sobre o meio ambiente começam a ser percebidos com maior clareza. Com base no conhecimento dos principais eventos históricos mundiais que ocorreram a partir da década de 1970, será possível perceber como os princípios norteadores da educação ambiental foram se desenvolvendo e se modificando ao longo do tempo. Espera-se que ao final dessa aula você consiga atingir os seguintes objetivos: conhecer os principais marcos históricos da educação ambiental e entender os princípios e algumas definições sobre educação ambiental. Para trabalhar a educação ambiental, é importante que tenhamos noções de como ocorreu o desenrolar histórico das preocupações ambientais e de quando e como a educação ambiental passou a fazer parte essencial de discussões nacionais e internacionais. É igualmente relevante que você tenha conhecimento sobre os princípios e as leis que regem a educação ambiental no Brasil e no mundo. Porém, o mais significativo de tudo é que todos nós tenhamos disposição para o trabalho e acreditemos que pequenas ações locais podem levar a grandes transformações e que suas atitudes são capazes de fazer com que um mundo melhor seja o legado às futuras gerações. Iniciando nosso histórico da educação ambiental, nós vamos centrar a apresentação nos principais eventos que marcaram o tema no Brasil e no mundo a partir da década de 1970, que foi quando se intensificaram as discussões acerca do tema. No entanto, a história dos movimentos sociais data de 1872, quando nos Estados Unidos houve a primeira ação organizada por ambientalistas que resultou na criação do primeiro Parque Nacional do mundo, o Parque de Yellowstone. Nessa época, se instituiu que a responsabilidade em garantir a integridade do meio natural caberia ao governo. Já os movimentos ambientalistas começaram a se intensificar e a envolver a sociedade a partir da década de 1960. Países como a França, Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra modificaram suas leis e suas instituições, preocupados com os problemas ambientais que surgiam. O objetivo era a conservação e a recuperação do meio ambiente e dos recursos hídricos. Ainda na mesma época, percebeu-se nos países do hemisfério norte a necessidade de articulação internacional diante da crise ambiental. Percebia-se que era necessário o envolvimento de um maior número de países que trabalhassem em conjunto. Em 1968, surgiu o Clube de Roma, na Academia de Lincei, em Roma. Composto por cientistas de vários países, tinha o objetivo de discutir e propor soluções a problemas complexos que surgiam com o crescimento da população mundial. Dessas reuniões, resultou o relatório conhecido como Os Limites do Crescimento, que apresentava um modelo matemático que embasava o estudo sobre o crescimento e mostrava que efeitos catastróficos ocorreriam a longo prazo, em decorrência do crescimento demográfico. Esses efeitos desastrosos seriam doença, fome, poluição, falta de recursos renováveis, que levariam à grande mortalidade e, consequentemente, à diminuição da população. O Clube de Roma existe até hoje, continua a ser uma organização não governamental, formada por cientistas, economistas, empresários e ex-chefes de Estado. Possui sede em 24 países do mundo e pode ser acessado através desse link que está disponível aqui abaixo. A
alicerçado nesse relatório, iniciou-se a preparação para a Conferência de Estocolmo, que aconteceu em 1972, em Estocolmo, na Suécia. Essa conferência destacava os problemas da natureza, tendo elaborado metas ambientais e sociais, cuja atenção centrava nos países em via de desenvolvimento. O eixo principal da conferência foi a relação do meio ambiente com o desenvolvimento. A conferência gerou a Declaração sobre o Ambiente Humano, que estabelece princípios que serviriam de inspiração e orientação para a preservação e melhoria do ambiente humano. Esse documento, entre outros princípios, recomenda que seja estabelecido um programa internacional de educação ambiental. O princípio 19, que será destacado por nós, traz que é indispensável o trabalho da educação em questões ambientais, dirigida tanto às gerações jovens como aos adultos, e que tenha a devida atenção com a população menos privilegiada, para levantar as bases de uma opinião pública bem informada e uma conduta dos indivíduos, das empresas e da coletividade, inspirada no sentido de sua responsabilidade com a proteção e melhoria em toda a sua dimensão humana. É também essencial que os meios de comunicação de massas evitem contribuir com a deterioração do meio ambiente humano e difundam informações de caráter educativo sobre a necessidade de protegê-lo e melhorá-lo, a fim de que o homem possa desenvolver-se em todos os aspectos. Em 1975, nós temos o Encontro Internacional de Educação Ambiental em Belgrado, na antiga Iugoslávia. Nesse encontro foram formulados os princípios e orientações para o Programa Internacional de Educação Ambiental, PIEA. Foi elaborada a Carta de Belgrado, que veio a ser um dos mais importantes documentos sobre a questão ambiental na época. Esta carta trazia a necessidade de uma nova ética global, capaz de promover a erradicação da pobreza, da fome, do analfabetismo, da poluição, da exploração e da dominação humana. Também censura o desenvolvimento de uma nação à custa de outra e acentua a vantagem de formas de desenvolvimento que beneficiem toda a humanidade. Percebe-se aí a inclusão das questões sociais nas preocupações. O marco seguinte se deu em 1977, que foi a Conferência de Tbilisi, na capital da Geórgia, antiga União Soviética. É considerada referência internacional para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental, pois foi nessa conferência que foram traçados os objetivos e as estratégias a serem adotados por todos os países, considerando a educação ambiental um elemento essencial para a redução dos problemas ambientais no mundo todo. Em 1987, tivemos o Congresso Internacional de Moscou, que reuniu 300 especialistas de 100 diferentes países, com o objetivo de discutir as dificuldades encontradas e os progressos alcançados com relação à educação ambiental. Enfim, nós chegamos a um grande marco no histórico da educação ambiental, que é a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, conhecida como Rio 92 ou ECO 92, que ocorreu no Rio de Janeiro. Essa conferência estabeleceu uma proposta de ação para os anos seguintes, que foi conhecida como Agenda 21. Com relação à educação ambiental, a Agenda 21 reconhece a necessidade de considerar as questões educacionais fundamentais para a preservação dos recursos naturais e de criar uma nova ética ambiental. A Agenda 21 brasileira ela pode ser acessada no link do Ministério do Meio Ambiente que se encontra aqui abaixo. 5 anos após a Conferência Rio 92, em 1997, ocorreu a Rio+5 e, paralelamente, uma reunião oficial das Nações Unidas em Nova York. Nas duas reuniões foram avaliados os progressos alcançados com relação à Agenda 21. A conclusão foi que os avanços se revelaram insuficientes, sendo necessários esforços maiores, tanto dos governos como da sociedade. Nas duas reuniões foram avaliados os progressos alcançados com relação à Agenda 21.
A conclusão foi que os avanços se revelaram insuficientes, sendo necessários esforços maiores, tanto dos governos como da sociedade, para a implementação efetiva do desenvolvimento sustentável. Em 2002, tivemos a Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, que aconteceu em Joanesburgo, na África do Sul, conhecida como Rio+20. Essa conferência teve como objetivo principal discutir soluções já propostas na Agenda 21, para que pudesse ser aplicada de forma coerente, não só pelo governo, mas também pelos cidadãos, realizando uma Agenda 21 local e implementando o que fora discutido em 1992. Por fim, chegamos em 2012 com a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio+20, porque marcou os 20 anos de realização da Rio 92 e contribuiu para definir a agenda do desenvolvimento sustentável para as próximas décadas. O objetivo da conferência foi a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável e teve como objetivos 2 temas principais: a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. Esta conferência fecha nosso histórico sobre os eventos ambientais. Antes de finalizarmos, é importante que destaquemos um termo bastante utilizado nos comentários anteriores, o de desenvolvimento sustentável. A melhor definição que temos do termo é que o desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que atende às necessidades do presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras em atender às próprias necessidades. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações Unidas, para discutir e propor meios de harmonizar 2 objetivos: o desenvolvimento econômico e a conservação ambiental. Para ser alcançado, o desenvolvimento sustentável depende de planejamento e do reconhecimento de que os recursos naturais são finitos. O desenvolvimento sustentável sugere, de fato, qualidade em vez de quantidade, com a redução do uso de matérias-primas e produtos e o aumento da reutilização e da reciclagem. E será um tema bastante abordado no decorrer da nossa disciplina. Ao final de cada aula, nós teremos uma atividade. Vocês deverão responder às questões que estão abaixo, utilizando o modelo de resposta disponibilizado na plataforma online. As 2 questões são: quais foram os 2 principais resultados obtidos na Conferência de Estocolmo? E, durante a Conferência de Tbilisi, em 1977, foram estabelecidas 6 características com as quais o processo de educação ambiental deveria ser tratado. Quais foram essas características? Bons estudos a todos e até a próxima aula.